Com apenas um punhado de diferentes tipos de hardware acessível e facilmente disponível, você pode elevar seus projetos impressos em 3D de brinquedos de plástico frágeis e de uso limitado para maravilhas mecânicas em escala real. E neste vídeo, vou te dar uma lista completa de quais componentes comprar para que eles são usados e como eles ajudam a tornar suas impressões 3D mais funcionais. Bem-vindo de volta ao The Next Layer, o canal que usa a impressão 3D para resolver problemas, expressar criatividade e construir coisas legais. No meu vídeo popular de ferramentas impressas em 3D, pedi que comentassem se gostariam de ver outro vídeo onde delineio os diferentes tipos de hardware que aprendi a manter em estoque para aprimorar meus projetos de impressão 3D. E vocês, como sempre, foram incríveis ao deixar comentários e me encorajar a realmente fazer isso. Agora, eu também queria fazer este vídeo porque, como todos vocês sabem, sou realmente muito impaciente. E então, quando estou preso em um projeto porque não tenho as peças que preciso à mão, acabo pagando caro com coisas como frete overnight ou comprando em lojas de ferragens locais com preços altos. Alguns de vocês podem se lembrar que no meu vídeo do Microjib impresso em 3D, me custou $30 apenas para conseguir alguns parafusos para peso, porque não planejei com antecedência. Em vez disso, aprendi que ao encomendar com antecedência e manter todos os tipos de hardware e peças à mão, apenas por precaução posso evitar pagar valores exorbitantes por eles quando preciso deles em um aperto. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar direto, começando pelo óbvio, mas fique até o final porque também tenho algumas surpresas e itens menos conhecidos e, francamente, absolutamente inusitados que sei que você ainda não pensou em usar. Como eu disse, vamos começar pelo óbvio, porque esta foi a primeira peça de hardware que eu já encomendei para meus projetos impressos em 3D. E sem dúvida é a categoria de hardware mais utilizada. Falo, é claro, sobre porcas, parafusos e arruelas. Certamente você já se deparou com impressões 3D que necessitam de diversos tipos de porcas e parafusos, seja para montagem na parede de favo de mel, na impressora 3D para união de peças ou até mesmo para reforço de diferentes partes. Na verdade, se você já montou uma impressora Prusa, sabe o quanto pode melhorar suas impressões apenas adicionando parafusos, porcas e porcas quadradas. Agora, eu não costumo ter porcas quadradas à mão, mas mantenho uma variedade de porcas, parafusos e arruelas de diferentes comprimentos e tamanhos. Agora, para fins de impressão 3D, recomendo que todos tenham parafusos M2, M3, M4 e M5, além das arruelas e porcas correspondentes. Você pode, se quiser, ter peças M6 à mão, mas tenho que ser honesto, só as usei no meu projeto Microjib que, se você ainda não viu, pode conferir esse vídeo aqui. Agora, falando do meu projeto Microjib, uma dica que aprendi da maneira mais difícil é que se você não precisa de porcas Nylock, não compre porcas de nylon. Como mencionei naquele vídeo, cometi o erro de pedir Nylock em vez de porcas regulares e elas não se encaixavam nos buracos do design, o que significou muito trabalho para encaixá-las. Agora, e quanto ao comprimento? Você nunca sabe quais comprimentos serão necessários. E enquanto você pode cortar parafusos mais longos para o tamanho, definitivamente é meio que uma dor. Adoro os pacotes prontos do AliExpress e outros lugares, com um punhado de cada tamanho, variando de 5 a 20 milímetros. Para M3 e M4, muitas vezes preciso de parafusos bem mais longos, como 25, 30 ou até 35 milímetros. Eu mantenho alguns desses à mão em caixas empilhadas abaixo dos tamanhos mais usados. Como regra geral, eu sugiro que você viva pela regra que eu tenho seguido por anos. Se precisar de algo, peça em maior quantidade, pois provavelmente necessitará novamente. Antes de prosseguirmos para o próximo tipo de hardware, um breve comentário sobre cor e forma de porcas e parafusos. Na minha experiência, parafusos de cabeça chata se encaixam em mais situações do que qualquer outro tipo, e ao contrário dos de cabeça cônica, não racham suas impressões 3D quando você os aperta um pouco demais. Escolha a cor que preferir, mas pessoalmente prefiro todas as versões anodizadas em preto para todos os meus parafusos, como pode perceber em qualquer um dos meus projetos.
Outro item que pode parecer óbvio, mas surpreendentemente muitas pessoas não têm à mão. Refiro-me, obviamente, a insertos aquecidos. Para os iniciantes, um inserto aquecido é uma peça de latão estriada e rosqueada que você insere na sua impressão com um ferro de solda. Claro, você pode simplesmente fazer os buracos menores que seus parafusos e parafusar diretamente neles, e de fato, Stefan do controle numérico computadorizado Kitchen fez algumas pesquisas e experimentos incríveis que provaram que fazer isso é surpreendentemente forte. Mas se você planeja parafusar e desparafusar na sua peça várias vezes, os insertos aquecidos oferecem superior resistência e não se degradam com o tempo. Na verdade, eu diria que nenhum acessório vai melhorar tanto as suas impressões 3D quanto os insertos aquecidos. Na verdade, se você observar os eletrônicos e acessórios de plástico profissionalmente feitos ao seu redor, não encontrará nenhum falta de insertos aquecidos lá também. Por essa razão, eles também são realmente úteis para ter em casa, apenas para consertar praticamente qualquer coisa. Por exemplo, se você quebrar acidentalmente o brinquedo favorito do seu filho por não saber dobrá-lo corretamente. Pai inventor ao resgate. Para mais informações sobre insertos aquecidos, eu recomendo dar uma olhada em um dos meus canais favoritos, Controle Numérico Computadorizado Kitchen, onde você pode ver pesquisas sobre vários tipos de insertos, quais funcionam melhor, tutoriais sobre como projetar e modificar suas peças para aceitar melhor os insertos e até mesmo adquirir alguns de altíssima qualidade, feitos pelo próprio controle numérico computadorizado Kitchen. Embora pessoalmente eu apenas usei um sortimento que comprei no AliExpress, que também vou linkar na descrição abaixo. Pessoalmente, eu só mantenho insertos M2, M3 e M4 à mão, e nunca realmente senti a necessidade de maiores ou menores. E certifique-se de obter uma ponta de ferro de solda de nariz chato para acompanhar seus insertos, porque isso facilitará a inserção deles de maneira uniforme e reta. Isso é uma palavra? Reta? Reta. Muito mais fácil. Tudo bem, aqui está uma que eu acho que vai te surpreender. Chips Near Field Communication. A maioria de nós provavelmente não usa muito o leitor Near Field Communication do nosso telefone, além de pagar coisas com Apple Pay ou Google Pay, mas isso é realmente uma pena. Digitalizar um chip Near Field Communication é rápido, fácil e mais conveniente que códigos QR, adicionando interatividade às suas impressões. 3D. Você pode colocar suas informações de contato em um chip Near Field Communication e incorporá-lo em uma obra de arte projetada por você para que as pessoas possam entrar em contato e encomendar um trabalho. Também é possível incorporar um link para um vídeo tutorial em um projeto, permitindo que as pessoas toquem e digitalizem para assistir. Imprimir um porta-cartões com o logo de uma empresa. Embora não tenha tido tempo antes da conferência, gostaria de ter codificado um cartão virtual em um chip Near Field Communication para que as pessoas pudessem tocar seus telefones em vez de pegar um cartão físico. Se quiser avançar, você também pode programar seu telefone para executar ações com base nos chips Near Field Communication que você toca. Você pode automatizar tarefas usando o aplicativo de atalhos da Apple ou o recurso de Chip Near Field Communication na plataforma Home Assistant, para que diferentes ações ocorram quando pessoas distintas escaneiam o Chip Near Field Communication. Por exemplo, você poderia imprimir em 3D um dock de controle remoto para sua televisão e estação de mídia e incorporar nele um Chip Near Field Communication. Quando qualquer membro da família toca esse Chip Near Field Communication com o telefone, ele pode detectar quem está tocando e ligar a TV e o sistema de home theater, e então mudar para Netflix ou Apple TV ou qualquer coisa para o perfil pessoal automaticamente. Agora, a mesma ideia poderia ser aplicada em toda a casa. Toque seu celular no seu chaveiro impresso em 3D quando você entra pela porta para ajustar as luzes, música e ar-condicionado do jeito que você gosta pessoalmente e assim por diante. Você pode até mesmo criar seu próprio cartão de crédito Near Field Communication impresso em 3D, um case de telefone impresso em 3D que contém suas informações de contato em um chip, etc, etc. Esses chips Near Field Communication de fácil aplicação são pequenos, fáceis de usar e realmente baratos. Basta programá-los usando um telefone compatível com Near Field Communication.
O próximo item de hardware que gostaria de compartilhar são os ímãs de neodímio. Agora, esses pequenos ímãs super fortes podem adicionar todos os tipos de funcionalidades às suas impressões, como fixá-las a uma base no caso de caixas Gridfinity, fechar diferentes caixas e trincos e até mesmo unir suas impressões. Eu, por exemplo, uso ímãs de neodímio nos meus designs para as estatuetas de Bitcoin que vendo, que me permitem criar esconderijos secretos para carteiras de Bitcoin ou outros tipos de coisas secretas como dinheiro. Existem toneladas de designs por aí que utilizam ímãs, mas infelizmente eles não são todos do mesmo tamanho. Os tamanhos mais comuns encontrados são de 4, 5 e 6 milímetros de diâmetro, mas infelizmente também existem diferentes espessuras para cada um desses diâmetros. A Gridfinity, por exemplo, usa ímãs de 6 por 2 milímetros, enquanto outros modelos, como este case de carteira de hardware, por exemplo, ou minhas próprias estatuetas de Bitcoin, usam os ímãs mais comuns de 5 por 3 milímetros. E eu até projetei algumas peças menores que usam os minúsculos ímãs de 3 milímetros quando necessário. Sua melhor aposta, então, é simplesmente comprar uma variedade de ímãs e armazená-los de maneira agradável e organizada em um recipiente Gridfinity. Eles não vendem sortimentos reais, mas você pode encontrar bons vendedores como os linkados na descrição e adicionar vários diferentes ao carrinho. Pessoalmente, eu mantenho 3x3, 4x2, 5x1, 5x2, 5x3, 6x2 e 8x3. Ímãs à mão o tempo todo. Esses ímãs não são tão caros, e embora você possa improvisar na profundidade, você definitivamente não quer ficar preso sem ter o diâmetro certo. Uma observação sobre ímãs de neodímio, no entanto, você pode inseri-los com cola, fricção ou calor, mas cuidado! Se você aquecê-los acima de 80 graus Celsius, eles irão desmagnetizar permanentemente em algum nível ou até completamente. Por essa razão, se você quiser aquecer seus ímãs para inseri-los, apenas certifique-se de que você tem um ferro de solda com calor ajustável que opera em temperaturas tão baixas, ou simplesmente use cola CA ou encaixe por fricção, adaptando seus modelos para que os ímãs se encaixem muito apertados. Ok, vamos em frente. Desculpe pela piada de pai. Com algum hardware que ajudará a adicionar movimento e funcionalidade às suas impressões 3D, isso mesmo, rolamentos. Os rolamentos de esferas podem ser um pouco intimidantes, acho que porque suas convenções numéricas são realmente confusas. Quer dizer, o que significa 608? Qual é a diferença entre ZZ e RAs? Nunca fez sentido para mim, mas não tenha medo, porque francamente eu ainda não sei as respostas para essas perguntas também. E isso é porque a grande maioria dos projetos de impressão 3D que usam rolamentos aderem aos convencionais rolamentos 608-2RS, que se traduzem para 8 por 20 e 2 por 7. Eu não sei como você passa de 6O8 para 8 por 20 e 2 por 7, mas isso não importa. Agora, eu já cometi o erro no passado de pedir diferentes, e nunca acabei usando eles de fato. Suponho que não seja muito difícil modificar os arquivos STL do seu projeto desejado para tornar o diâmetro um pouco maior, que a propósito é uma ideia que tive para outro vídeo. Na verdade, tenho pensado em fazer um vídeo comparando softwares de design gratuitos, como Blender versus Onshape, e explicando qual eu uso para qual tipo de projeto e por quê. Agora deixe-me saber nos comentários abaixo se isso é algo que você realmente teria interesse em assistir, porque na verdade não tenho certeza do nível de habilidades de design que meus espectadores têm ou desejam ter. Tudo bem, de volta ao tema dos rolamentos. Usei rolamentos em muitos projetos diferentes, variando desde a mesa giratória impressa em 3D no meu vídeo de ferramentas impressas em 3D, até suportes de bobina removíveis e de baixo atrito incorporados na minha caixa de impressão 3D, o popular suporte de bobina independente TUSH, que uso com minha caneta 3D, e até mesmo essa tentativa fracassada de uma furadeira impressa em 3D que não passou para um dos meus vídeos. Exceto a furadeira, esses projetos usam os mesmos tipos de rolamentos, então faz sentido manter uma dúzia ou mais de rolamentos 608 à mão. Além disso, com este prático suporte Gridfinity, você não precisa se preocupar com eles ocupando espaço ou fazendo barulho na gaveta de ferramentas.
A seguir, vamos falar sobre T-Nuts. Com a grande maioria das impressoras 3D hoje usando extrusões de alumínio, tornou-se realmente muito fácil montar coisas de forma segura na sua impressora 3D e tudo que você realmente precisa são essas porcas em forma de asa para fazer isso. Isso pode significar alterar ou melhorar o suporte do seu carretel, montar uma base Gridfinity na sua impressora, anexar um braço de câmera ou uma tela sensível ao toque Raspberry Pi, ou até mesmo ir tão longe quanto eu fui com minha CR10V3 e realmente converter toda a impressora em uma unidade tudo em um com a eletrônica montada embaixo nas extrusões de alumínio. Agora, essas porcas T simplificam tudo, claro. Quer dizer, você poderia imprimir essas peças em 3D e eu fiz isso. Mas, assim como com as inserções aquecidas, se você quer durabilidade e a capacidade de ajustar o que quer que tenha montado mais de algumas vezes, o que, francamente, é um dos benefícios desses canais deslizantes nas extrusões, então realmente vale a pena encomendar algumas de metal. Pessoalmente, eu só uso as porcas T, M3 e M4, então eu recomendaria que você só mantenha essas à mão. Tudo bem, a seguir vamos falar sobre molas. Recentemente descobri que muitas impressões pedem por molas de empurrar ou puxar, como o popular cortador de filamento ou aquele furador de mão que mencionei antes. Agora, o problema é que, ao contrário de insertos aquecidos, porcas e parafusos e outros itens desta lista, na verdade não consegui encontrar um kit de sortimento decente de molas com diferentes diâmetros, comprimentos e resistências. E francamente, definitivamente não preciso de 100 peças da mesma mola. Em vez disso, o que comecei a fazer é apenas coletar molas à medida que as encontro e colhê-las de coisas que vou jogar fora, como canetas antigas que você ganha como promoções gratuitas. Por exemplo, provavelmente não são candidatas a um cartucho de recarga, mas certifique-se de colher essas molas antes de realmente jogá-las fora. O mesmo se aplica a tiaras de Halloween e muitos itens que você provavelmente descarta diariamente. Em geral, é realmente uma boa ideia gastar alguns minutos desmontando as coisas antes de jogá-las fora ou, esperançosamente, reciclá-las. Apenas para ver quais parafusos, porcas, pregos, molas, fios, ventiladores, cabos, sensores, câmeras e assim por diante você pode ser capaz de usar em projetos futuros. Falando nisso, eu sei, eu sei. Ventiladores não são realmente um item de hardware tanto quanto um item eletrônico, e você provavelmente não vai incorporá-los em suas impressões 3D, e ainda assim eu tenho que dizer que diferentes tipos de ventiladores são alguns dos meus acessórios mais usados para meus projetos de impressão 3D. Usei vários ventiladores para melhorar minha caixa de impressão 3D, adicionar diferentes elementos de resfriamento aos meus Raspberry Pis em cada uma das minhas impressoras 3D, resfriar meu armário de rede, melhorar a ventilação do meu secador de filamento e, claro, substituir ventiladores defeituosos nas minhas impressoras 3D. Pessoalmente, gosto de manter uma grande variedade de ventiladores aqui e no meu galpão, incluindo de 40 mm, 60 mm, 80 mm e até mesmo de 120 mm. Agora, também mantenho um sortimento que varia de 5 volts a 12 volts e até ventiladores de 24 volts, para que eu tenha todas as minhas bases cobertas para aplicações de Raspberry Pi ou USB, aplicações eletrônicas padrão de 12 volts e, claro, aplicações de impressoras 3D que requerem 24 volts. Também mantenho um ou dois ventiladores por perto caso haja problemas com minhas impressoras 3D. Agora, esses ventiladores são realmente acessíveis se você comprá-los no AliExpress e como tudo mais nesta lista. Se você está encomendando-os apenas por precaução antes de precisar deles, não estamos com pressa e podemos nos dar ao luxo de comprar barato com envio lento. Aqui está outro que tecnicamente é mais um gadget eletrônico, mas se eu vou falar sobre ventiladores, então eu preciso falar sobre este aqui. Eu não sei sobre você, mas não sou muito bom em programar Arduinos e coisas assim. Há alguns anos encontrei uma solução divertida para adicionar sensibilidade térmica aos meus projetos: interruptores térmicos. Agora, esses interruptores são super simples de soldar em um circuito
Diga isso 3 vezes rápido e eles irão ligar ou desligar esse circuito a uma certa temperatura. Agora, eu os uso principalmente para ligar automaticamente os ventiladores no compartimento da minha impressora, no armário elétrico ou no secador de filamento, mas também é possível usá-los para desativar eletrônicos a certas temperaturas, evitando danos. Para quem não é ótimo em programação, esta é uma maneira rápida e fácil de adicionar funcionalidade, sendo uma das razões pelas quais coloquei tantos ventiladores em coisas diferentes por toda a minha casa. Ao fazer o pedido, apenas certifique-se de selecionar as temperaturas corretas. Gosto de manter uma variedade de 25 até 45 graus Celsius e também prestar atenção especial se o interruptor será ligado ou desligado nessa temperatura. Aqui está uma que pode ser um pouco bobo, admito, mas é uma que se mostrou útil o suficiente para valer a pena colocar em apenas um pequeno recipiente Greenfinity. Argolas de chaveiro. No passado, eu mencionei em outros vídeos algumas impressões legais que utilizam essas argolas como a mini régua de filé ou a ferramenta de medição de buracos que mencionei no meu vídeo sobre ferramentas impressas em 3D ou outros tipos de impressões, que são úteis o suficiente para manter no seu chaveiro, mas também imprimi alguns outros pequenos objetos que podem salvar vidas, como um gato de autodefesa para minha esposa ou algumas daquelas chaves de liberação de carrinho de compras. Além disso, se você, como eu, adora dar presentes impressos em 3D, não consigo pensar em uma maneira melhor de garantir que seus amigos e familiares realmente usem e gostem desses presentes impressos em 3D do que colocando-os em chaveiros. Então você pode imprimir versões de chaveiro de algumas de suas impressões 3D favoritas. Bem, chegamos ao fim da nossa lista e provavelmente deixei um dos acessórios mais importantes para o final. Vamos falar sobre pesos. Uma das vantagens da impressão 3D é economizar material e peso ao criar impressões ocas, algo impossível com outros métodos. Dito isso, inevitavelmente haverá algumas impressões às quais você desejará adicionar algum peso, seja por razões mecânicas e funcionais, ou apenas para dar a elas uma sensação mais robusta e de alta qualidade. Como mencionei no meu vídeo sobre a grua impressa em 3D, falhei em planejar antecipadamente em relação aos pesos. Planejei usar areia, que não era pesada ou prática o suficiente. E essa falha em planejar acabou me custando tempo e dinheiro. Me deram um orçamento de até R$140 para rolamentos de esferas só para pesar o braço do guindaste. Embora tenha gasto apenas cerca de $30 em parafusos, poderia ter economizado mais se estivesse preparado. Felizmente, vocês compartilharam muitos comentários úteis sobre como eu poderia ter economizado dinheiro e dor de cabeça. Muitos de vocês recomendaram comprar pesos de pesca, apesar de ainda serem muito caros para envio da China. Eu não sei onde obtê-los na minha região. Outros tiveram a fantástica recomendação de passar por um local de troca de pneus e pedir os pesos de pneus usados, o que eu pretendo fazer totalmente na próxima vez que passar por um. Enquanto isso, comecei um novo hábito que quero incentivar todos vocês a adotar. No passado, quando eu quebrava uma broca ou danificava um parafuso, deixava algo acidentalmente para enferrujar, eu simplesmente passava as peças de metal para a lixeira de reciclagem. Mas isso acabou? Agora eu coleto todos esses pequenos pedaços e miudezas em uma lixeira especial, que eu guardo para a próxima impressão que eu vou querer pesar. É um processo lento, mas com uma criança pequena em casa que adora ajudar o papai com os projetos, eu acabo tendo um bom número de parafusos desgastados e brocas quebradas. Além disso, para acelerar este projeto, recentemente engoli meu orgulho e fui vasculhar o lixo no canteiro de obras mais próximo, o que rendeu algumas barras de reforço muito pesadas. Se eu precisar de um peso sério, posso usar um disco de corte de diamante para cortar o comprimento certo da barra de reforço e colocar nas minhas impressões. Então aí está, minha lista de acessórios e hardware para melhorar suas impressões 3D. Deixe nos comentários se esqueci de mencionar algum. Ah, e por favor certifique-se de se inscrever, porque muitos de vocês pediram por outros vídeos, incluindo as ferramentas não impressas em 3D que eu uso para melhorar meu fluxo de trabalho de impressão 3D, e atualmente estou trabalhando nesses vídeos. Muito obrigado por ficar até o final.